mês de outubro, em que o mundo se veste de rosa para sensibilizar sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de mama, o Educa Floripa apresenta uma história inspiradora. Vamos conversar com uma professora da Rede Municipal de Educação de Florianópolis, que vai compartilhar sua jornada de enfrentamento à doença. Vamos falar sobre conscientização, apoio mútuo e busca por cuidados de saúde preventivos, além de autoconhecimento. Um grande alerta para as educadoras, as estudantes e para todas nós mulheres. E a minha convidada é a Gabriela Valdelina Duarte. Muito obrigada, Gabriela, por compartilhar a sua história com a gente, por estar aqui no Educa Floripa. Olá. Gabriela, você é professora de educação infantil? Sim, eu sou professora de educação infantil. Eu me formei em agosto de 2012, né? Eu trabalhei 9 anos de auxiliar de sala e hoje eu trabalho de professora, regente, desde o ano passado, de maio do ano passado. Além de professora, você também é mãe. São 2 filhos, uma menina e um menino. Isso mesmo, eu tenho uma menina de 13 anos, ela se chama Dandara, e eu tenho um menino chamado Enzo, ele tem 4 anos hoje. Gabriela, e quando você recebeu o diagnóstico de câncer de mama? Foi em período de amamentação? Isso mesmo. Eu amamentava meu filho, ele tinha 1 ano e 11 meses nesse tempo. Eu amamentei, lembro que fui dormir e eu senti uma dor no seio, como se fosse uma dor de leite, de fisgada de leite no seio. Porém, eu não dei importância e fui dormir. Pela manhã, quando eu levantei para amamentar e também me trocar, eu vi o seio todo cheio de vermelhidão, como se fosse uma infecção. Fui até o banheiro, tentei apertar o seio, saiu uma secreção que eu diferenciei de leite e fui então buscar ajuda no postinho de saúde. Ao chegar lá no postinho de saúde, o médico com a enfermeira, eles conversaram comigo, me levaram para fazer um exame de autoconhecimento, de toque, né? O autoexame. E eles disseram que era possível mastite. Eu que até questionei, porque já tinha um bebê de 1 ano e 11 meses ali, mas eles me falaram que isso poderia acontecer. Me deu ibuprofeno, fui para casa, a infecção resolveu, porém, eu continuei com uma bolinha que me chamava a atenção no peito. Ela era uma bolinha intrapeitoral, não localizava exatamente no seio, era um pouco mais acima. E essa bolinha, ela era móvel, não era uma bolinha dura, era uma bolinha mole, que eu conseguia tanto mexer ela na lateral quanto apertá-la. Eu, então, aquilo começava a me intrigar. E aí, então, eu fui buscar ajuda com uma ginecologista. Você foi investigar um pouco mais a fundo. Para investigar mais a fundo. Ela me pediu um ultrassom de mama. Eu fiz esse ultrassom de mama em março de 2021. E lá em março, o ultrassom ele saiu como se fosse um cisto d'água ou de leite. Voltei na ginecologista, ela me disse para não ficar preocupada, porém eu teria que voltar em 6 meses para fazer uma reavaliação. E mais uma vez ela falou, algo móvel, então eu acabei quebrando alguns protocolos. Porque tudo indicava que não seria nada grave, que né? Não seria Também nada grave. Você não tinha casos, né, de câncer de mama na família. Isso mesmo. Foi questionado também sobre a questão de ter alguém, algum caso de câncer de mama na família, porém eu não tinha ninguém, eu estava amamentando e essa bolinha era considerada como um cisto realmente. A única coisa que me intrigava é que ela não sumia. Eu amamentava e ela não sumia, né? E em 6 meses exatamente eu voltei para fazer um novo ultrassom. E aí, na ultrassom, o ultracionista já me questionou. Tem algum caso de câncer de mama na família? E eu mais uma vez disse não, porém aquilo já me deixou um pouco sem chão. Eu voltei na ginecologista já com um pré-laudo ali, pré-diagnóstico, falando do BIRADS 4, que ele já é um BIRADS para uma possível punção. E aí ela me pediu uma punção.
Eu fiz a punção, depois de 15 dias a punção saiu, e aí já saiu falando de um carcinoma. E aí, nesse momento, é preciso respirar fundo e fazer um planejamento, né? O que eu vou fazer a partir daqui, de agora em diante, né? É isso aí. A palavra câncer, ela é uma palavra que ela já assusta por si só, né? Ela vem carregada com muito medo, né? De muito medo e muitas coisas que a gente pode desmistificar, outras coisas a gente tem que considerar. Hoje a gente já sabe, né? Eu tento estudar bastante, tentar conhecer bastante, reconhecer aquilo que eu tive, né? E aquilo que eu posso também estar falando. Dessa questão da metástase, hoje muitas pessoas vivem ainda paliativas, porém é algo que me deixou sem chão e sem estrutura alguma para replanejar a minha vida. E aí você contou com uma rede de apoio? Isso aí. Nesse momento, a primeira pessoa que ficou sabendo da questão do câncer, né, do diagnóstico da punção, foi a minha diretora, a Fabiana. Ela estava comigo no momento em que eu olhei. Depois a gente entrou em contato com meu esposo, que foi me buscar. Eu moro na Costa da Lagoa, uma distância de uns quase 15 minutos da minha casa. Ele me buscou de barco, eu não conseguia nem caminhar. Ele me levou para casa e eu não sei nem explicar o sentimento que eu tinha naquele exato momento. A única coisa que eu pensava era nos meus filhos, na minha família, e aí a gente começa a passar um filme na cabeça. Então essa foi a primeira cenas que passaram pela minha cabeça. Não é um diagnóstico fácil de se receber. Como que você virou a chave para não ficar mergulhada no sofrimento? É isso aí. Eu sempre brinco muito com meu esposo que ele é uma pessoa bem sensata. Quando eu cheguei desesperada, provavelmente ele estava também desesperado, mas ele não me transmitia isso. A única coisa que ele falou você vai vencer, nós vamos vencer. E a gente vai junto fazer tudo isso, junto nessa. Eu lembro que a gente começou a correria de busca de exames e consultas, e muitos exames foram à noite, a gente ia, o horário que tinha. E a chave foi virada exatamente no momento em que eu consultei com todos os exames prontos com a minha oncologista, doutora Maria Tereza. E ela me falou assim, isso não é seu, isso está em você. E agora, juntos, nós vamos combater isso. Eu com a ajuda medicamentosa, todo o tratamento, e você com a força espiritual, com a força do coração, do corpo, da família, da rede de apoio, daqueles que você tem, você vai para frente. E aí, assim, eu virei a chave. Tem uma... Antes de tudo isso, né, de eu pensar ainda em lutar, eu estava lutando, mas eu penso que com poucas armas. Porque... no momento que me falaram sobre tudo que ia acontecer do tratamento, que poderia acontecer, todo o tratamento que eu ia ter, o que eu ia fazer e o que poderia acontecer, me disseram da queda do cabelo. Certo. E eu não me acho uma mulher muito vaidosa, porém eu penso que o cabelo, para mim, ele me trazia uma personalidade, uma figura de uma mulher que estava ali. E no momento em que ela me falou, o cabelo vai cair. Isso é uma certeza. Ela foi muito clara no que eu poderia passar pelo tratamento, mas a questão do cabelo, ela foi muito clara que ele iria acontecer. Na segunda sessão, meus cabelos começaram a cair. Depois daí eu penso também que além da nossa rede de apoio, o psicólogo, oncológico, ele faz uma grande diferença na nossa vida. Eu tive um apoio muito gigante do apoio psicológico, né, de alguém especializado para esse assunto. Com a doutora Margit, ela era uma pessoa assim que eu disse que ela era meu anjo de asa grande, e ela me falou, a partir do momento que você conseguir desprender da questão do cabelo, você vai se libertar para focar no tratamento. É isso aí. E isso aconteceu? Isso aconteceu. Daí eu falei, me dá uma estratégia, porque eu moro num lugar muito pequeno e às vezes o olhar julgador também te deixa muito para baixo. Sim, dói. E aí eu lembro que minha mãe, ela mora uns 15 minutos da minha casa.
E ela falou, vamos fazer uma brincadeira. Você vai colocar o turbante, a hora que você descer da sua casa, você vai tirar o turbante e você vai caminhar até a casa da sua mãe, que é uma trilha única, sem o turbante. E eu fiz essa brincadeira. Eu lembro que com lágrimas nos olhos, essa brincadeira, eu arranquei o turbante e eu não olhei nem para a esquerda nem para a direita. Eu olhava para frente, carequinha, bem carequinha. Eu lembro que meu esposo, ele cortou o meu cabelo, né? Voltando um pouquinho, ele cortou quando caiu. Minha irmã veio, cortou os pedacinhos, deixou ele curtinho aqui. E depois ele cortou com a máquina e ainda passou um presto barba para ficar bem lisinha. E quando eu fiz essa brincadeira de tirar a touca, o turbante e me libertar dessa imagem que eu queria passar a alguém, eu lembro que foi libertador. A ida foi bem difícil. Lembro que eu chorava, eram lágrimas e ia até a casa da minha mãe. Mas a volta, eu respirei fundo e disse, vamos lá. E foi representativo mesmo, para você incorporar uma nova postura. Isso é muito importante para todas as mulheres que estão passando por esse momento. Isso mesmo, porque nesse momento, eu lembro que assim que meu esposo raspou meu cabelo, eu fui me olhar no espelho, eu dizia, meu Deus, quem sou eu? Eu não tinha sobrancelha, não tinha cílios e eu não tinha cabelo. Mas é preciso se reconhecer nesse movimento. A gente sabe que é um período muito desafiador, de muito sofrimento, mas ele também traz muito autoconhecimento, né, Gabriela? Quando eu comecei a reconhecer, isso foi um trabalho muito lindo e uma oportunidade, não sei se eu posso falar assim, mas que eu tive de me reconhecer como mulher, como Gabriela. Quem sou eu agora, né? Sem todos esses adereços, quem é a Gabriela? E eu comecei a me auto-reconhecer total. Aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu gostava de comer. Eu lembro que eu tinha uma vida muito mecânica, de trabalho, de ser mãe, de ser mulher, de toda essa parte que eu não percebia as coisas pequenas da vida. E eu comecei a me dar esse tempo, esse momento. Se reconectar com você mesma e se reconhecer o que eu gosto de fazer, o que me faz feliz. É isso mesmo. Foi um momento, em meio a tanta turbulência, eu conseguia me sentar debaixo de uma árvore, ler um livro. Eu acordava pela manhã e eu tentava sentir o cheiro da natureza, ouvir os pássaros cantar. Ver uma borboleta passar e dizer, nossa, que linda que é uma borboleta. E olhar a natureza da onde eu moro. Eu moro de frente para a lagoa. Que é um lugar lindo, a Costa da Lagoa, né? Que é um lugar lindo. E esse foi o momento que eu me conectei comigo mesma, assim, me conheci. Eu achava que eu me conhecia porque eu era muito atrelada a essa questão da saúde. Mas eu vi que eu um pouco me conhecia, assim, né? Você falou dessa questão da saúde. A recomendação de prevenção passa também por questões de hábitos mais saudáveis, né? Por manter, a gente cultivar hábitos saudáveis, uma vida também mais leve, sem tanto estresse. E aí, Gabriela, eu vou aproveitar para fazer uma pausa, porque nesse mês de conscientização, a equipe do Educa Floripa foi buscar mais informações sobre diretrizes de saúde, rastreamento do câncer de mama e comportamentos preventivos. Antes de falar sobre rastreamento e diretrizes, eu acho que é super importante as pessoas conhecerem o que significa cada um desses conceitos. Então, falando sobre diretrizes, né, quando a gente fala essa palavra, né, o que ela nos diz para nós profissionais de saúde, né? Ela nos diz que a gente deve seguir todas as recomendações, né, que seguem as melhores evidências científicas para atuar com uma pessoa que necessita de uma intervenção ou necessita de um tratamento, de uma prevenção, né? Os exames de rastreamento, eles seriam os exames na qual a gente identifica numa determinada população saudável, né, que ela pode realizar aqueles exames a fim de a gente localizar situações de risco ou doenças já estabelecidas. Um profissional de saúde, ele deve levar em conta 4 níveis de prevenção.
Os níveis de prevenção primária, né, ele vai ser baseado nas condutas na qual não só o profissional de saúde interage, mas toda a população e a sociedade. Ele fala o quê? Que as pessoas devem comer comida saudável, que as pessoas devem fazer atividade física, que devem existir políticas públicas que garantam acesso às pessoas aos serviços de saúde, que as pessoas tenham hábitos saudáveis, que as pessoas cuidem do nível de estresse, né, no nível de ansiedade, né, seguindo as melhores evidências sempre, né? E o profissional de saúde, ele trabalha dentro desse contexto estimulando, né, a população e as pessoas que ela atende através das atividades educativas e outras atividades que são previstas não só pelo município, mas como pelo estado e pelo nível federal. A gente tem que pensar no que a gente coloca na nossa mesa, né? No que a gente come, de como que a gente cuida da nossa saúde mental, de como que a gente previne o tabagismo, previne a obesidade, como a gente movimenta o nosso corpo, né? E todas essas ações fazem um conjunto, né, de prevenção contra o câncer que também vai de encontro ao nível secundário de prevenção, que aí sim tem a ver com o quê? Com os rastreamentos, né? Que são exames o quê? A gente identifica um número de uma população, por exemplo, de mulheres, né? Que necessitam fazer os exames, por exemplo, preventivos ao câncer de colo de útero, de 25 a 64 anos. Essa faixa etária é a faixa etária que é mais acometida pelo câncer de colo de útero. Não significa que todas sejam, né? Mas a gente vai rastrear entre essas mulheres saudáveis quais as que precisam de intervenções em saúde. Da mesma forma, o rastreamento com câncer de mama a partir dos 50 anos, né? Uma mamografia a cada 2 anos em mulheres que a gente não tem um diagnóstico estabelecido, mas que a gente rastreia a fim de procurar as situações de risco. De 2020 a 2022, né, tem uma estimativa que fala de 66 mil mulheres em torno, né? É um dos cânceres que mais mata no mundo e o segundo que mais mata no país. Então, ações como essa que a gente vem conversando aqui são muito importantes quando a gente fala em níveis de prevenção. A gente ainda tem os níveis de prevenção terciária, que são aqueles para as pessoas que já foram acometidas, né, e que a gente tem que fazer a readequação dessas pessoas na sociedade de novo, né, trazer elas para uma vida, para restituir aquilo que elas perderam com o diagnóstico do câncer. E ainda o profissional de saúde tem um outro tipo de prevenção, que é a prevenção que a gente chama quaternária, que é aquela prevenção do excesso de cuidado, que é aquela prevenção que me diz assim, estas pessoas não necessitam fazer este exame porque ele pode, inclusive, expor essas pessoas a outros riscos. Então, com relação ao câncer de mama, né, a gente tem todos os fatores de risco que são ligados aos aspectos de vida dessa pessoa, das questões hereditárias e genéticas, né, das questões comportamentais e ambientais, né. O câncer de colo de útero, ele já fica mais relacionado à prevenção, né, e principalmente à detecção precoce. Mas os dois tipos de câncer é necessário que os exames de rastreamento sejam realizados dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, né, baseado nas melhores evidências, a fim de que a gente tenha a detecção precoce. Né? Então, é muito importante que as pessoas procurem o serviço de saúde no outubro rosa, claro que é o mês de conscientização, mas o ano inteiro se não conseguir vir no outubro rosa, porque os serviços de saúde estão sempre preparados para trabalhar em cima desses 4 níveis de prevenção. Valdelina Duarte, que é professora da rede municipal e que está compartilhando com a gente a sua história linda, de muita força, de enfrentamento ao câncer de mama. Gabriela, a gente estava falando antes sobre a questão do autoconhecimento, de se redescobrir, né, durante esse momento tão delicado. Mas nesse momento você também teve uma notícia muito boa. É verdade. Então, um dos meus maiores sonhos
era entrar e me efetivar. Na verdade, eu já era efetiva como um auxiliar de sala, né? E eu tinha um sonho de me efetivar como professora do magistério na rede municipal. Em 2019, antes de descobrir a doença, eu prestei o concurso e veio a pandemia, então a gente não teve chamamento. Quando a gente retornou e descobri o câncer, em dezembro daquele mesmo ano, eu fui chamada. E daí eu disse, agora, né? Mas eu cheguei até aqui, vamos lá. E isso foi um impulso muito maior. Uma injeção de ânimo. Foi uma injeção de ânimo. Eu lembro que eu fui na perita e fiz todos os exames lá de admissional. E a perita me falou que para eu retornar daqui 6 meses, que eu ainda estava em tratamento, né? Fizemos uma contagem de mais ou menos quanto tempo eu retornaria. E eu falei, eu vou voltar aqui. Eu lembro que eu falei, ela disse, vai sim. E então, em maio de 2022, eu voltei, né, com todos os exames prontos e passei na perita e eu assumi, então, o cargo de professora efetiva da rede de Florianópolis. Parabéns! Obrigada! Então, foi realmente uma injeção de ânimo, era um foco, né, além de todos os outros focos que eu tinha, né, da questão familiar, dos amigos, né, da questão de ser mulher, esposa, um marido maravilhoso ao meu lado, mas também a questão de voltar e realizar o meu sonho. É muito importante estar focado em coisas que fazem bem, né? É verdade. É muito importante. Como é que foi o teu retorno para a sala de aula? Porque aí você precisou ficar para a escola, né? Você precisou ficar um período afastada e aí quando voltou como efetiva ainda? Isso mesmo. Eu fiquei 10 meses afastada, né? E eu lembro que um período ali de 2021 eu fiquei realmente afastada das pessoas, porque era um período ainda de pandemia, nós precisávamos ter muito cuidado ali com o problema que eu estava enfrentando e com a imunidade. E quando eu retornei, eu lembro que eu avisei, né, para minha diretora da Costa que eu estava voltando, eu tinha me efetivado, e eu ganhei um presente, porque eu voltei designada para a Costa da Lagoa, mais uma vez. Eu estou lá trabalhando com projetos com as crianças, e estou na secretaria também, estou aprendendo um outro trabalho além da sala de aula, né? E isso está sendo, assim, de tamanha importância para mim. Uma fase de descoberta. Qual é a dica que você dá para todas as mulheres, as estudantes, fazer o autoexame? Sim. Pelo que tu me falou lá no início, você poderia não ter voltado depois de 6 meses para fazer uma investigação mais profunda, né? E se você não tivesse voltado, provavelmente seria muito mais difícil de tratar. É verdade. Eu sempre, como eu falei anteriormente, eu sempre fui uma pessoa bem preocupada com a saúde. E eu penso que nós mulheres, né, eu sempre brinco que a gente é cheio de pecinhas, né? Somos um quebra-cabeça aí e a gente precisa, isso é muito importante. A mulher precisa se auto-reconhecer, ela precisa saber quando o corpo dela tá dando algum indicativo que algo está errado, algum sinal de que algo está errado. E a mulher precisa fazer o autoexame, ela precisa ir no ginecologista, fazer o exame de preventivo, fazer o exame do toque de mama, né, do autoexame, também em casa, se tocar no banho. E algo que para mim foi um grande ensinamento, mesmo eu tendo muito essa questão ligada na parte da saúde, é o toque, de quando a gente fazer o nosso autoexame, a gente tocar a nossa axila. Porque era algo que eu não fazia. Eu só fazia o autoexame no banho, geralmente no banho, mas eu não fazia o toque na axila. Mais direcionado na mama e não ia... Isso mesmo, mais direcionado na mama e não ia até a axila. E quando eu descobri o câncer, eu tinha 6 centímetros, um linfonodo de 6 centímetros na minha axila. A partir do momento que eu descobri e eu toquei, eu apalpava aquilo como se fosse um pedacinho de um ovo. Era muito grande. E era algo que eu nunca percebi. Então, isso é muito importante. E, além disso, a gente persistir,
Realmente não num diagnóstico, não buscar um diagnóstico que não, porque não vai existir algo que não, um diagnóstico que se isso não existir, mas persistir naquilo, porque eu fiz e se eu não tivesse retornado, aquela bolinha fosse apenas uma bolinha, um cisto que estava ali, eu poderia hoje não ter. Porque a gente ainda ouve muito, né, Gabriela? O seguinte comentário: quem procura acha, né? E esse é um pensamento muito errado, né? Não é quem procura acha. A gente precisa estar se cuidando, né? Olhando para si, conhecendo o corpo. É verdade. Eu penso que quem procura antes consegue achar ainda a solução. Agora, se a gente não busca, não procura, não vai até pedir ajuda, né? Eu digo na medicina, né? Eu acho que daí sim, a gente quando vai achar, daí já é algo tarde demais, né? Porque quanto mais cedo for o diagnóstico, né? Maiores são as chances de tratamento, de cura. É verdade, porque hoje ainda a gente tem muito na saúde a questão da mamografia depois dos 40 anos, 45 anos, né? Eu sou uma pessoa que tive câncer de mama com 35 anos. E se não fosse algo que aparecesse, fosse algo saliente, eu iria descobrir isso com 40 anos. Você tinha feito os seus exames preventivos? Sim. Antes do... Eu tinha feito em fevereiro, eu tinha passado pela ginecologista e a gente tinha feito o exame do toque de mama, né? Tinha feito o exame preventivo e estava tudo certo. E aí, em fevereiro, em março, eu senti... E em junho eu descobri. E que bom que você fez o acompanhamento correto, né? Não desistiu de voltar ao médico. Quer dizer, a correria do dia a dia às vezes engole a gente, né? É verdade. E aí me conta, quais são os planos a partir de agora? Eu sei que você se tornou uma ativista, digamos assim, de levar essa causa, de levar conhecimento, não só dentro da unidade, mas para toda a comunidade, né? Ao teu redor. Tu tem planos também de trabalhar como voluntária? Sim, antes do plano, eu sou uma pessoa que acredita muito numa divindade, né? Em algo que é além de tudo isso que eu vivi. Eu sou evangélica, eu acredito em um Deus. E a fé, ela também é algo que ela precisa estar muito forte, muito positiva nesse momento. Você precisa se agarrar em algo que te permita continuar. E Deus, ele nesse momento, ele foi o meu maior suporte. Porque eu precisei me agarrar nessa fé. E eu lembro que quando eu tomava as quimioterapia, eu via muitas pessoas, e isso é algo que eu não estou aqui julgando, nem pré-julgando ninguém. Eu sei que pelo movimento e o que né, eu via as pessoas com muita raiva daquilo que estava acontecendo. E eu só olhava para aquele líquido e dizia: Senhor, se daqui eu sair, eu quero trabalhar para ajudar muitas pessoas. Não só o câncer de mama, mas todos os tipos de câncer que eu puder ajudar. Então, hoje, meu projeto assim que meu filho crescer um pouquinho mais, ele tem 4 anos hoje, eu quero poder trabalhar de voluntária no CEPOM, no Complexo CEPOM, né? Quero poder estar trabalhando em qualquer lugar que me chame para estar falando um pouco sobre a minha história e podendo ajudar aí muitas mulheres e pessoas no mundo. Gabriela, que bonito. Nosso tempo está encerrando, mas eu queria que tu deixasse uma última mensagem. A dica é seguir uma vida mais leve, ter otimismo, pensamento positivo. Isso. Eu acho que a dica para todos hoje é isso. Ter esse pensamento positivo, ter uma vida mais leve, né? Como é que eu posso falar? Dar mais importância àquilo que realmente importa. Priorizar aquilo que realmente importa, né? Estar mais com a sua família, né? Ter fé, ter uma âncora em algo que possa fazer você continuar, né? Então, para as mulheres, ame-se mais, cuide-se mais, perceba-se mais e faça aquilo que te faz bem. Eu acho que é isso que é o mais importante hoje. É uma grande lição para todos nós, sem dúvida nenhuma. Gabriela, muito obrigada por compartilhar a tua história, a tua trajetória aqui com a gente no Educa Floripa.
Eu agradeço também a oportunidade. Muito obrigada. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais.